O brasileiro tem uma mania de esquecer dinheiro por aí, alguns milhões. Você sempre vê que tem alguns milhões no banco, nas ações, e com seguros não é diferente. Alguns bilhões de reais esquecidos, não reclamados. É sobre isso o My News Vida e Previdência de hoje, logo depois da vinheta. My News Vida e Previdência. Apresentado por Asus. Bem, hoje no My News Vida e Previdência a gente está aqui com o André Rezende, mas pode chamar só de Rezende, não é isso, André? Verdade, Mara. Tudo bem? Por quê? Conta pra gente. Porque na Asus deve ter uns 30 Andrés. Se você quer trabalhar na Asus, troque seu nome para André, que você terá grande sucesso. Então, a partir de agora, a gente só chama ele de Rezende. O Rogério está aqui com a gente de novo, né? Vou te dar um crachá aqui do programa, né? Aqui do My News, Rogério. Pois é, Mara, acho que eu vou chamar André Luqui. Acho que vai ficar bom. Aí É engraçadinho você, hein, Rogério? Vou arrumar duas fontes pagadoras novas. Bom, Mara, muito obrigado mais uma vez. Falar sobre vida e previdência, ferramentas essenciais no planejamento financeiro. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é o Paulo Pisa, ele é vice-presidente do Instituto de Direito do Seguro, não é isso, Paulo? É isso, Mara, do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Muito obrigado pelo convite, Rezende, André Luqui. Eu gostei, doutor. Olha, mas a principal credencial do Paulo, sabe qual é? Ele é irmão de um grande amigo nosso, jornalista, Daniel Pisa, que trabalhou comigo na Folha, trabalhou comigo na Gazeta Mercantil e que morreu há alguns anos e que a gente sente muita saudade, né, Paulo? Muita, já 12 anos. 12 anos, nossa, como o tempo passa. Daniel era uma estrela do jornalismo, um grande colega. Bem, gente, nós vamos falar aqui sobre seguro esquecido. É isso mesmo? Tem alguns bilhões de reais. Por que as pessoas não reclamam esse seguro? Fala, Rezende. Vou falar. Você sabe, Mara, que a gente costuma... É uma brincadeira, mas tem muita verdade nisso. Quando uma pessoa decide fazer um seguro de vida, eu costumo comentar com os clientes, até os corretores, colegas de mercado, fala para a pessoa colocar a pólice na mesa no primeiro jantar, depois que contrata o seguro. Porque o brasileiro não tem esse costume, né, de poder compartilhar uma proteção, uma ferramenta tão importante com a família. E aí acaba fazendo, muitas vezes porque não tem ideia da importância dessa proteção. E aí quando acontece o imprevisto, ninguém sabe que existe aquela pólice. E aí fica esse dinheiro perdido. E aí, Paulo, como é que faz para reclamar esse dinheiro? Esse dinheiro ela perde, a pessoa perde direito a esse dinheiro? Quanto tempo ela tem para reclamar esse dinheiro? Olha, ela não perde esse direito, né? Antigamente nós tínhamos, as contratações eram a base de corretores de família, né? Conheciam a família e assim eles entravam em contato, muitas vezes, né? Sabendo do óbito do cliente e avisavam os familiares, né? Algumas famílias também tomavam cuidado de tentar ligar para o empregador para ver se o falecido era participar de algum grupo segurado, estipulado pelo empregador e assim por diante. Mas hoje em dia, com essa bancarização enorme, com essa digitalização da nossa vida, a gente precisa explorar outros caminhos. Se alguém não sabe que seu parente que faleceu tem um seguro e vem a saber, né, ela pode sim procurar a seguradora. É possível que a seguradora diga, olha, já passaram 3 anos, não cabe mais nenhum pedido, mas ainda assim é questionável essa postura que, em geral, tem as seguradoras, porque qualquer prazo para você reclamar o seguro deveria contar a partir do momento que você toma ciência, né, de que o óbito era objeto de um seguro, contratado pelo falecido. E nesse caso, Rogério, pode ser muito comum, porque na história do seguro a gente sabe que houve... Ainda tem, né? Muita prática do sujeito que compra o seguro ali na agência bancária. Quero aumentar meu limite do cheque especial, quero um crédito, quero alguma coisa ali que dá. Aí o gerente fala, tudo bem, mas compra esse seguro aqui. Então, às vezes, nem ele sabia que tinha, ele ou ela sabiam que tinha esse seguro, enfim, quanto mais o familiar.
Então, qual é a recomendação? Quer dizer, você já teve casos você teve clientes que descobriram que, que tinham direito a receber uma indenização? E o que você recomenda para alguém que perdeu um parente próximo, pai, a mãe, enfim, filho? Ele pode ter um seguro, o direito a uma indenização que ele não saiba? Bom, Mara, é mais comum do que se imagina, né? Quase que semanalmente a gente tem, sim, algum cliente ou algum parente de cliente nos procurando porque perdeu um ente querido, o provedor de renda, alguém que sustenta a família, né? Que faz parte daquele orçamento familiar ali, uma pessoa importante financeiramente e com a dúvida, né? Será que ele tinha seguro? Né? E a gente procura ajudar. O que eu recomendo é... Agora, isso que você falou, semanalmente, é uma figura de linguagem ou é verdade? Verdade. É verdade. Né? Esses dias eu estava comentando com alguns colegas que estavam falando sobre o mercado de seguros de automóvel, né? Que as pessoas estão parando, deixando de comprar veículos e que é uma tendência o mercado de seguros de automóvel entrar em declínio, né? Aí eu comentei, falei, mas as pessoas não vão deixar de morrer, né? Então o mercado de seguro de vida, ele é necessário, ele é importante. Então é semanalmente mesmo, sempre ocorre. Né? Toda semana nós temos pelo menos uma demanda. E aí o que você faz? O que você fala para essas pessoas? Nós procuramos fazer as buscas nas seguradoras, nas instituições financeiras com as quais ele tem um relacionamento. O Dr. Paulo falou bem na questão do vínculo trabalhista, né? Dos vínculos trabalhistas. Infelizmente, é um caminho que a gente tem que percorrer para poder buscar essa informação. Mas o Rezende falou algo muito importante, né? Parte do princípio de entender aquilo que está contratando, entender a importância de uma apólice de seguro de vida na vida da pessoa e na vida da família. Porque a partir do momento que ele compreende e entende essa importância, ele contrata de uma forma mais planejada, entendendo as suas necessidades, mensurando as necessidades como uma ferramenta essencial nesse planejamento. Então, ele valoriza aquela apólice e é fundamental que ele comunique à família, às pessoas do seu relacionamento, que ele tem aquela apólice, até como um sinal mesmo de amor e cuidado à família, né? Mas tem novidades, né? Tem seguradoras, tem Insurtex que estão de que lançando forma a algumas coisas aí. tecnologia ajuda nesse caso, Rezende? Muito bom, Mara. A gente muito preocupado com isso. E a gente sabe, isso é uma verdade, né? As pessoas compram e muitas vezes elas não querem mostrar para a família. E o Rogerinho falou uma coisa muito importante. A pólice de seguro, e aí filosofando um pouco, não deixa de ser uma carta de amor que você contribui com a sua família. E sabendo que nós temos esse cenário hoje no Brasil, a partir do momento que um cliente compra uma pólice na Asus, ele tem uma opção de, depois de 2 dias, ele nomear guardiões. O que é isso na prática? Como a gente sabe que é uma pólice que pode ficar guardada e a pessoa às vezes tem um amigo, tem um parente, tem um colega que confia muito, ele pode nomear, é opcional. Ele faz essa nomeação que, se acontecer algum imprevisto, a Asus vai entrar em contato com esse guardião que ele nomeou para poder fazer todo o processo de entrada de sinistro, seja de morte ou de qualquer, né, outra solução que nós temos ali, mas especialmente quando a gente fala de morte, porque a gente sabe que tem esse gap de informação no mercado. Então, a gente faz esse trabalho junto com os familiares, ou se ele nomeou esse guardião, que é algo opcional, que a gente vem fazendo justamente para trazer essa clareza para os guardiões dessa pessoa. Quer dizer, isso daí, então, ele já fica registrado ali na hora de que a seguradora avisa a essa pessoa. Perfeito. Paulo, a seguradora tem obrigação de avisar aos beneficiários, porque ela sabe quem são os beneficiários. Porque ele deixou isso na pólice. Ela sabe, mas ela não sabe do óbito necessariamente. Ah, é verdade. Agora, é muito interessante essa solução que a tecnologia dá, e ela vem ao encontro de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional. Desde 2004, ingressou no Congresso Nacional como projeto de lei 3555 de 2004, já foi aprovado na Câmara e está em tramitação no Senado, em que há uma estipulação no sentido de que as seguradoras mantenham cadastros que poderiam ser organizados pelos superintendentes de seguros privados de seus segurados, né? De maneira que você possa, por exemplo, você mencionou o óbito do meu irmão tempos atrás. Naquela ocasião, se houvesse um cadastro que eu pudesse procurar se ele mantinha
um seguro na época do óbito dele, teria facilitado muito as coisas. E é interessante, né, a gente falar da morte do Daniel, porque foi um susto para todo mundo. Eu lembro que eu estava tomando café na manhã quando eu vi a notícia da morte dele, porque era um grande jornalista, muito reconhecido, enfim, com livros publicados e tal. E morreu de uma hora para outra, enfim, com família, jovem, ali no auge da carreira. Quer dizer, e nesse caso, por exemplo, se ele tem um seguro, ele paga isso mensalmente ou anualmente. Se ele para de pagar, não é um indicativo para a seguradora procurar os beneficiários? Não, sem dúvida alguma é um indicativo, mas não necessariamente de que houve o óbito, né? Então, a partir de determinado momento, se houve um corretor ou se há um contrato, se há um guardião, a seguradora poderia até informar, olha, o seguro será cancelado, falta de pagamento. Aí a pessoa que recebe essa notícia, essa comunicação da seguradora podia informar a seguradora, olha, aconteceu o óbito. É como informa, por exemplo, em caso de INSS, quem é beneficiário do INSS, você tem que informar para poder... Fala, Rogério. Tô vendo que você quer falar, fala. Não, só um complemento. Rogério é cheio de história. Não, só um complemento que o Dr. Paulo colocou. Aí a importância, né, de se contratar com profissionais qualificados, que acompanham a sua apólice, que conhecem a sua família, conhecem o seu histórico, conhecem o porquê você contratou a apólice, não o que você contratou. Porque você contrata uma apólice de seguro, tem que ter um porquê eu estou contratando, né? Então, esse acompanhamento da vigência e da frequência do pagamento da sua apólice, ela é fundamental. Assim como é fundamental conversas periódicas para poder fazer uma reavaliação da sua apólice se está de acordo com as suas necessidades. Então, por isso, tem uma fala sua que eu gosto muito, que investimentos e seguros não é produto para comprar no balcão. Precisa de uma orientação, né? Até porque seguro de vida tem muitos casos, e hoje é muito normal, os planos de previdência acoplado com o seguro de vida. E conforme vai aumentando seu patrimônio no plano de previdência, vai diminuindo o tamanho da cobertura da sua apólice, porque aí você tem ali um patrimônio para cobrir as necessidades dos seus dependentes que estarão ali no plano de previdência. Faz todo sentido isso, né? Colocar essas duas coisas juntas, porque, inclusive, é uma forma... É mais fácil de ver. O seguro de vida, ele está na declaração do imposto de renda? Boa pergunta. Boa pergunta. Até onde eu sei, não. Tá? Não está? Não. O que é possível ver o que tem a informação de planos de previdência como o VGBL, que é tido como um seguro de vida, embora propriamente seja um produto mais financeiro do que de risco, né? Mas o VGBL, sim, a pessoa Quer dizer, então nem a declaração do imposto de renda ela não consegue descobrir. Não. Na declaração só consta a reserva constituída do VGBL, né? Que embora esteja na carteira de seguros de vida, mas é um plano de previdência, é uma ferramenta financeira, e as contribuições efetuadas para o PGBL. Né? No meu caso, no nosso caso, lá na TGL, quando eu faço o planejamento financeiro do cliente, dentro da sua composição patrimonial, se ele tem uma apólice de seguro de vida bem contratada e que possa ser cancelada de forma unilateral somente por ele, eu mostro que na composição patrimonial dele eu insiro ali a fatia da apólice de seguro de vida. E vai gerenciando E vou mostrando essa para ele. Questão do aumento de patrimônio, Sim. redução da E essa fatia do seguro de vida como patrimônio traz para ele uma série de benefícios. Inclusive a liberação de riqueza, porque a partir do momento que ele tem uma fatia, no caso de uma invalidez, no caso de uma morte, ele tem o seu patrimônio liberado para usufruir daquele patrimônio em vida. Ah, verdade, verdade. Você tem apólices hoje que tem essa... Sim. Enfim, esse benefício que você pode usar em vida. Uma forma legal também, Mara, assim, algumas dicas que a gente pode dar para quem estiver ouvindo e assistindo a gente. Dá uma olhada na fatura do cartão de crédito, dá uma olhada no contra-cheque dessa pessoa, se de repente tem algum seguro da empresa, dá uma olhada nos correios para ver se não chegou nenhum comunicado de alguma seguradora. Então é uma maneira também de repente, identificar e investigar se aquela pessoa tinha algum tipo de seguro. Como a gente não tem ainda
tanta tecnologia, a integração das seguradoras para fazer esse tipo de pesquisa, é uma maneira da família ou quem ficar notar se tinha algum tipo de proteção. O Rogério, você disse que vocês fazem esse trabalho, então, semanalmente, você tem casos de pessoas te procurando para que você veja se tem alguma apólice. Sim, Mara. Nós temos 22 anos de mercado, né? Então, já é uma empresa que está consolidada, tem um número grande de clientes. Então, eventualmente, as pessoas, quando são comunicadas, né? Perdi um parente, perdi alguém próximo. Então, as pessoas perguntam, né? Tinha uma apólice de seguro? Então, você tem essa tecnologia hoje para procurar, enfim, você sabe. Não você é tem uma turma. tecnologia, mas os caminhos, né? Como o André citou, cartão de crédito, conta bancária, fonte pagadora, Então, olha, consulta você, se seguradoras. perdeu alguém, você manda aqui para esse QR Code que o Rogério vai atender a nossa audiência. Se você quer saber, você manda aqui para ele que esse problema aqui ele vai te ajudar a resolver. Combinado? Combinado. Essa você não esperava, você não esperava, né? Missão Mas dada, tudo missão bem, cumprida. Tá bom, ok. Paulo, antes da gente começar, você fez uma pergunta que eu achei muito interessante. A gente estava conversando aqui sobre como a tecnologia ajuda, né, nesse caso também do seguro. E aí, Rogério e Rezende falaram que, não, em 5 minutos você contrata o seguro. Isso é um problema ou isso é uma solução? Não, aí depende de quem está prestando esse serviço, né? Pode ser uma solução, mas isso pode também gerar alguns problemas. Por exemplo? Então, por exemplo, um problema de declaração de risco, de responder um questionário, futuramente se dizer que há alguma pré-existência, alguma exceção ao pagamento do capital segurado por conta de uma informação não correta, não reticente, enfim, ou falsa mesmo, né? Embora já tenha alguns caminhos da jurisprudência trilhados para resolver esse tipo de questão, não deixa de ser um entreveiro, né? E que recomendação você daria, então, para o consumidor na hora que for fazer essa contratação? Bom, na hora que for contratar o seguro, enviar a proposta de seguro eletrônica ou, enfim, a proposta de seguro tradicional, como se estiver operando, é muito importante que preste atenção nas declarações de saúde, que responda com rigor, né, porque é com base nisso que a seguradora vai fazer o exame de aceitação e taxação do seguro, né? Você mencionou agora há pouco aqueles seguros contratados nas agências bancárias, né? Era muito comum antigamente, você chegava numa agência, pedia um empréstimo, ou estava por lá, era abordado por algum preposto e assinava uma proposta de seguro sem ler, sem responder, às vezes, o próprio cliente, sem responder o questionário de saúde. Quem respondia era o próprio preposto, o próprio gerente do banco que respondia, enfim, tudo não, enfim, não tem problema nenhum, está tudo certo, tudo ok. Depois a pessoa morria, a seguradora negava o pagamento por ter descoberto que, na realidade, a pessoa estava sob tratamento de câncer ou algum outro tipo de questão. Aí também a jurisprudência dá caminhos para resolver esse problema, quando não é o próprio segurado que preencheu a declaração de saúde, mas, enfim, para evitar problemas futuros, tem que responder o que lhe é perguntado, porque a seguradora, como especialista no risco, vai te perguntar o que ela precisa saber para fazer esse exame de aceitação e taxação. E você tem que responder com veracidade e de maneira bastante objetiva. Isso é importante a gente ressaltar, porque a tecnologia, ela inclusive ajuda a descobrir se você está mentindo, né? A tecnologia hoje te ajuda nesse caminho. Como é que vocês resolvem isso? Essa questão é uma questão relevante, porque você vai lá, você faz em 5 minutos. Mas e aí, depois, né? Quer dizer, se você vai negar a indenização por conta de uma resposta que está errada, como é que é isso? Eu só vou descobrir isso na hora que precisar, que a indenização tiver que ser paga, ou você faz alguma avaliação prévia? Então, na ASUS hoje, Mara, por isso a importância de se ter um corretor especialista que explica isso para o cliente, né, na hora de fazer a venda desse produto. A ASUS trabalha muito com dados e essa parte inicial da aceitação, a nossa subscrição, toda a inteligência humana, nós embarcamos em tecnologia que fica na declaração pessoal de saúde
E é como o Dr. Paulo falou, a pergunta está ali, responda. Seja o mais honesto possível. Se perguntou se tem hipertensão, coloque que tem. Se faz tratamento de ansiedade, se tem a pergunta, coloque. Se tem diabetes, coloque. Por quê? Se a pessoa tem alguma doença pré-existência, vou pegar um gancho que o doutor falou, a doença pré-existência é quando o proponente, a pessoa que quer contratar, sabe que ela tem aquela doença. Porque muitas vezes a pessoa tem a doença, mas ela não faz ideia que ela tem a doença ainda. Só que quando ela sabe que tem a doença e ela contrata e ela não conta pra gente na pergunta, aí pode ter um problema no sinistro. Porque se tiver um sinistro, uma morte em decorrência daquilo, a seguradora, não só o nosso modelo, qualquer seguradora do mercado, ela tem todo o direito de declinar. Agora, no nosso modelo, se a pessoa coloca que ela tem diabetes, por exemplo, a gente tem uma avaliação, que está 100% automática, e se aceitar, ele vai saber na hora junto com o corretor, se a gente aceitou. E se tiver um sinistro por conta daquilo, tá tudo bem, porque está no preço. A gente já precificou em relação a isso. E um dos grandes pontos que nós temos é justamente não ficar pedindo relatórios médicos, exames médicos. Por quê? Aí eu vou lá no início do seguro, na estrita boa-fé. Porque a gente pergunta e nós acreditamos que a pessoa está colocando a verdade. Então não precisamos pedir documento para provar o que ela escreveu. E aí tudo isso, com muita tecnologia, agiliza o processo em menos de 5 minutos. O cliente, em 30 segundos ou até em um dia útil, ele tem a pólice dele no e-mail. Por isso é importante. Quer dizer, se a pessoa sabe que tem a doença e não conta, ela corre um sério risco de não receber a indenização. Agora, se ela tem a doença e não sabe, tudo bem, ela vai ser indenizada. É isso. E como é que você consegue saber se ela sabia ou não sabia? Buscando o histórico, né? No momento do sinistro, a seguradora pode investigar. Na hora que eu contrato o seguro, eu autorizo a seguradora a buscar informações, né? E ela pode investigar e verificar que eu tinha um diagnóstico daquela doença, fiz um exame e tinha um diagnóstico, né? Então, esse é o ponto. Tem um ponto que é muito importante, né? Às vezes as pessoas relutam em contratar uma apólice de seguro, falam o seguinte, não vou contratar porque eu ainda sou jovem, eu estou saudável, né? Mas é justamente nesse momento que eu tenho que contratar. Eu costumo dizer que o que compra uma apólice de seguro de vida não é o dinheiro. O dinheiro só paga a apólice. O que compra é a saúde. Porque se eu não tiver saúde, eu posso ter dificuldade para poder comprar essa apólice, né? Então, ser claro, transparente na hora das informações é importante. Porque a partir do momento que eu tenho uma conduta de omitir uma informação, eu preciso entender que eu estou assumindo uma parte do risco, que é o risco de não receber. Né? Então, eu tenho uma apólice e passo a ter uma falsa sensação de proteção e de segurança. Porque eu não tenho a certeza, a convicção de que a minha família vai ser indenizada ou eu mesmo não serei indenizado no caso de uma invalidez. A pior coisa que tem, né, Paulo, é você não receber uma apólice de seguro, seja ela qual for. Porque isso daí cria uma sensação assim, de que fui enganado, né? Como é que é isso? Tem muitas reclamações na justiça de pessoas que não receberam apólices, indenizações de apólices contratadas, seja em que ramo for? Não, existem, né, da regra do jogo do seguro, né, porque é um contrato de massa, necessariamente de massa, contratado com muita rapidez, muita celeridade, para você formar um volume e recolher os prêmios necessários para pagar os sinistros que aconteçam. Agora, muitas vezes as recusas, as negativas de pagamento de sinistro podem ser questionadas, né? A gente estava falando, por exemplo, na declaração de saúde. Elas têm de ser, primeiramente, muito objetivas e te permitir uma resposta objetiva, né? O sinistro, o óbito, a morte, deve decorrer de uma doença omitida. Ele pode ter uma outra doença que ele omitiu ou não, que ele não sabia, e ter a causa-morte ter sido essa outra doença e não aquela que ele omitiu. Então, isso é um ponto muito então, importante. Não necessariamente. Aí não, o sinistro não pode ser negado, porque não está vinculado àquela falta daquela informação. Outra questão, e você como perguntou para o Rogério, como é que dá para saber? A prova da má-fé da seguradora, né? O segurador tem que provar que o segurado tinha ciência de que tinha que declarar, que sabia que tinha uma determinada moléstia e que ele mesmo respondeu o questionário e que ele se negou a responder. Aí sim a negativa da seguradora pode fazer sentido. Não é sempre que acontece, né? Às vezes
essas condições não são atendidas pela seguradora e ela recusa o sinistro de qualquer modo. Quer dizer, se você teve um sinistro recusado, uma indenização recusada, e você tem certeza de que contratou de uma forma correta, você pode acionar judicialmente essa situação e leva muito tempo na justiça, enfim, como é que é? É muito trabalhoso? Varia de caso a caso, depende da necessidade de fazer prova pericial em juízo ou não, enfim, eu não posso, seria um exercício de quiromancia eu te dizer quanto tempo leva. O fato é que você tem direito a recorrer caso... Sim, claro. Rogério, você já conseguiu reverter algum caso desse? Já tivemos alguns casos, né, onde nós entendemos que houve o princípio da boa-fé por parte do segurado, fizemos o questionamento junto às seguradoras. Alguns casos a gente consegue reverter administrativamente, né, conversando com a seguradora e mostrando e argumentando, né, contra a negativa e apresentando informações importantes para o processo. Então, vários casos são resolvidos dessa forma, mas também tivemos casos que, mesmo diante de todas as informações prestadas, a seguradora manteve a recusa. E aí acionamos judicialmente, né, através de advogados especializados, como o Dr. Paulo. A gente atua aí em todo o Brasil e a gente procura esses parceiros, né, esses advogados especializados. É importante isso também, né? Quando eu vou recorrer e buscar uma ação no mercado de seguros, é importante buscar um advogado especializado na área de seguros. E a gente conseguiu, sim, obter êxito, né? É um pouco do que eu já falei algumas vezes, né? A qualidade da oferta do seguro no Brasil ela ainda é baixa. Então, comete-se erros no momento da oferta do seguro também. Não é um erro só da parte do segurado de omitir ou de não prestar as informações. A oferta também tem muitos erros. É vendido errado. Isso. Então, é importante, né? E como é que a tecnologia resolve isso, Rezende, do vendedor? Porque, como eu falei, um segurado que não recebe um seguro no momento que precisa, ele é um multiplicador para o mercado, falando mal do mercado, legitimamente, porque você acha que você está protegido, o seu carro, a sua vida, a sua família, enfim. E aí, na hora que a sua família precisa, a sua família não recebe, a sua família vai falar mal dessa seguradora para todo mundo. Isso não é bom para a seguradora também. Não é bom. Tira toda a credibilidade, né? Sinistros negados de maneira ruim, é ruim para a seguradora, é ruim para o mercado de maneira geral. Então, abala a estrutura, fica com uma imagem que não é legal, né? E a gente sabe o quanto nós estamos num desafio de trazer o mercado, né? O ecossistema de seguros para um papo de bar. Né? Aquela coisa... Teve todo esse movimento financeiro, né? Que várias pessoas, vários influencers falando de financeiro, e a gente quer fazer a mesma coisa com o seguro. Então quer dizer que agora vai ser assim, ao invés de ser comprei ação tal, ganhei dinheiro, assim, comprei a apólice seguro tal. de vida, no bar, é isso, Mara. Esse é o meu sonho particular, tá? No papo de bar a gente poder falar sem tabu de seguro de vida. Mas é porque também está muito relacionado à morte, né? E o seguro de vida, ele tem inúmeras soluções em vida. A morte é a última, que é o risco certo. Agora, existem outras soluções que a pessoa usa em vida e que muita gente não faz ideia, porque ainda falta essa educação de seguros no Brasil. Você vai voltar aqui para a gente falar uma coisa que eu acho interessantíssima no seguro de vida, é o seguinte, do usar em vida, é que ele pode ser usado de uma forma que você vai baratear o seu plano de saúde, que hoje é muito caro e está ficando cada vez mais caro. Quer dizer, de repente você assume alguns riscos que você paga o seu médico e tal, e você faz um seguro de vida que você pode usar no caso de uma doença terminal, uma doença que realmente você vai precisar de um volume grande de recursos. Isso é possível fazer, né? Total. Tem muitas soluções, inclusive o seguro de vida hoje ele é um parceiraço do plano de saúde, de seguro-saúde, né? Porque tem coisas que o saúde não vão cobrir e que o seguro de vida, com seguro de doenças graves, de área de internação hospitalar, dentre outras que a gente pode voltar aqui e falar, que tem bastante coisa para o cliente. A né? gente vai voltar a falar sobre isso, porque esse assunto é importante, porque o custo de seguro de saúde está aumentando absurdamente. Muito caro. Você não consegue mais pagar. Eu, nos últimos, 10 anos, 5 anos, eu já mudei 2 vezes. Mudei
categoria e depois mudei de seguradora porque ficou inviável, não dá para você pagar. É. Por mais que você queira, não dá para você pagar. E tem muita gente que, inclusive, está se aposentando em outros países justamente por conta do custo de saúde. Mas isso é outro papo que a gente não vai falar muito por aqui. Paulo, o que você orienta? A gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa. O que você orienta o consumidor de seguro? Não vale dizer leia o contrato, porque ninguém lê o contrato. Não, eu acho muito interessante o papel que a tecnologia está exercendo, mas até que boas plataformas como as que estão surgindo se estabilizem, é muito importante sempre que o interessado conte com um corretor de seguros. Né? Corretor para esclarecer, ver exatamente as necessidades, fazer cotações e manter um diálogo constante durante a vida do contrato com o segurado, o corretor com o segurado e, eventualmente, se necessário. Né? Em caso de sinistro, de morte, que a gente está falando de seguro de vida, com os beneficiários. E, Rezende, a tecnologia resolve esse problema de ler o contrato ou você, na hora que vai fazer... Eu ainda não fiz nenhum seguro aqui na ASUS, vou fazer para testar, para ver se é eficiente mesmo. A contratação, não quero usar a indenização, não, tá? É só a contratação. Só a parte boa, a parte de contratação. Parte de contratar. Legal. Eu quero ver se dá para ler o contrato, porque se vem aquele... Uma vez eu mediei um evento, um debate lá no STJ, e que um juiz, um ministro, que foi um ex-ministro do STJ, ele estava falando assim, eu não leio o contrato. Não dá para ler aquilo tudo e tal, você vai, faz, ok, e vai em frente. A gente falando sobre, enfim, essas coisas que a gente compra na internet. E é verdade, cara. Vem aquela letra pequenininha, aquele monte de coisa. Você ler num celular, por exemplo, é impossível. Na tela do computador. Como é que resolve isso? Tirando as letras miúdas. Ah, é? Menos é mais. É aquilo. É colocar o que poderia ser um ônus ou que pode, de alguma maneira, atrapalhar a vida do cliente, deixa muito claro. Tem carência esse produto? Tem franquia esse produto? Deixa de maneira muito clara. E quem quiser ler a condição geral de 30 páginas, que no celular fica aquela maravilha, também tem. E recomendo, inclusive, né? Tem que ler. Nem todo mundo tem Mas tem um resumão ali. Tem um resumo, assim, sem letras miúdas. Acho que é isso, Mara. O mercado cada vez mais tá indo para esse caminho, sabe? Deixando muito claro o que você está comprando e o que você tem direito nos primeiros meses, o que você não tem. Eu acho que a transparência é o rei de tudo isso, a rainha de tudo isso, sabe? Legal. Rogério, professor, não vou perguntar mais nada, não. Eu só vou falar que quem tiver curiosidade, saber, desconfiar, perder um parente próximo e acha que pode ter indenização, ó, manda aqui, porque ele se comprometeu a olhar para você se você tem direito ou não, seguro. Muito obrigada pela companhia, obrigada a vocês pela participação aqui no programa. Paulo, obrigado. Um prazer te ver aqui. Todo nosso. Muito obrigada pela companhia. Mande sugestões, conte suas histórias. E semana que vem a gente se vê de novo aqui no My News Vida e Previdência, apresentado pela ASUS. Muito bom. Obrigado. My News Vida e Previdência, apresentado por ASUS.